Amém? Amém. Glórias a Deus por essa mensagem, glórias a Deus por esse texto. Esse texto aqui mostra que Paulo ele chegou aonde? A Atenas. Atenas era uma cidade, qual país? Vocês sabem dizer? Sabe, Atenas? Não? Só o Gil sabe dizer, deixa eu ver. Alguém sabe dizer Atenas? Qual cidade, qual país que é? Não sabe não? Vamos lá. Atenas é uma cidade da Grécia. Amém? Atenas era uma cidade da Grécia. Então Paulo, ele chega na Grécia, ele chega em Atenas, e o texto diz que ele começou, o seu espírito começou a se comover em si mesmo, vendo a cidade totalmente entregue ao quê? À idolatria. Quando Paulo chega em Atenas, enquanto ele estava esperando os seus companheiros, o seu espírito começou o quê? A se comover. Ele começou a se perturbar. Quando ele olhou para a cidade e viu que ali todo aquele povo estava entregue o quê? A idolatria. A idolatria. E Paulo, não ficando satisfeito com aquilo dali, ele começou a ir nas sinagogas, nas praças e a disputar com as pessoas daquela época. Ele começou a pregar a Cristo e a ressurreição para aquelas pessoas. E aquilo para aquelas pessoas era estranho. Aquilo para aquelas pessoas era uma doutrina nova, pois eles nunca tinham ouvido falar da pessoa de Cristo. Eles nunca tinham ouvido que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele se encarnou, ele morou, ele esteve no meio dos homens, e ele foi até a cruz, e ele sofreu a morte de cruz. Eles nunca tinham ouvido falar nisso. Isso era algo totalmente estranho, era algo totalmente novo para eles. A cidade da Grécia era uma cidade, a Grécia, enfim, o país, o povo, grego, era um povo totalmente entregue à idolatria. Era um povo totalmente politeísta. O que é politeísta? São pessoas que adoram mais de uma divindade. São pessoas que creem mais de uma o quê? Divindade. Adoram vários outros deuses. Então, os gregos, eles eram o quê? Politeístas. Havia na Grécia um Deus para tudo. Havia Deus para a cura, havia Deus para a fé da fertilidade, havia Deus para fazer chover. Se tiver com chuva, tem um Deus que você ora a Ele para que Ele possa vir fazer dar sol. Havia um Deus do casamento, havia um Deus, enfim, havia um Deus para cada tipo de problema. A Grécia era o quê? Politeísta. Então Paulo ele se incomodou com aquilo ali. O seu espírito se incomodou e ele não aguentou, ele começou a pregar o quê? A Cristo. O povo da Grécia era muito o quê? Supersticioso. Paulo, quando chegou lá, ele viu no templo, ele viu vários altares da cidade. Vários. Repito, um Deus para cada tipo de problema. Mas teve um altar lá que chamou a atenção de Paulo. Por quê? Porque nesse altar estava escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Amém. Existia um altar com o nome ao Deus não sei o que do sol, ao Deus não sei o que faz chover, mas havia um altar também lá escrito ao Deus desconhecido. Por que será que os gregos, eles fizeram um altar e colocaram esse altar, eles ofereceram esse altar ao Deus desconhecido? Porque eles tinham medo de esquecer alguma divindade e eles serem o quê? Castigados por ela. A preocupação dele é o seguinte: nós temos o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus disso, aquilo, nós adoramos, nós prestamos a eles cultos, nós ofertamos a eles, mas olha, pode ser que em nossa limitação nós esquecemos de algum Deus. Então, para que nós não possamos ser castigados por esse Deus, vamos fazer um altar ao Deus desconhecido. E assim esse Deus que nós esquecemos vai entender que na verdade nós não esquecemos Ele. Nós apenas não conhecemos a Ele. Então está aqui o quê? Um altar ao Deus desconhecido.
Então era um povo totalmente supersticioso. E o que é superstição? Superstição é uma crença em algo que não tem uma base, é uma base racional. É uma crença em algo que não é racional. Exemplo, hoje em dia no Brasil existem várias superstições. Várias superstições. Quem aqui já ouviu falar que se deixar um chinelo virado, de cabeça para baixo, a mãe morre? Já ouviram falar? Eu espero que vocês não creem nisso. Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar que se você passar debaixo da escada, como é que é a superstição da escada? Tem 7 anos de azar. Quem aqui já ouviu falar que se você entrar com guarda-chuva dentro de casa, acontece o que mesmo? Tem essa que eu esqueci. Alguém da família morre? Olha só, superstição. Vamos lá. Eu falei para vocês o que é superstição. Superstição é uma crença em algo que não tem uma base racional. Como é que surge? Eu fiquei imaginando como é que surge, sabe? Uma superstição. Vamos lá. Respeitando a todos, né? Eu respeito quem crê nisso. Mas vamos lá, eu imagino como é que surgem algumas superstições. Vamos lá. Qual é a cor do seu chinelo, Mirelle? Você tem um chinelo qual cor? Azul, vamos lá. Aí a Mirelle, um dia, tá bem toda alegre, toda assim, leve, passeando na rua, cantando, alegre. Daqui a pouco ela topa o seu dedão numa pedra. E ela machuca o seu dedão, a unha inflama, cai. E naquele dia ela tá com qual chinelo? O chinelo azul que ela tem. Então, a Mirelle, quando ela topou o dedão, ela estava com o chinelo azul, ela vai falar o seguinte, ela vai se irar com aquilo dali e vai olhar para pé dela, já sente quem é a culpa. É o chinelo azul. Não é verdade? Aí vamos melhor, vamos estudar aqui. Ela deu um tropicão com o chinelo azul, no dedo ali com o chinelo azul, uma vez. Aí deu outra vez. Ela, pronto, já descobriu onde é o problema. O problema está o quê? No chinelo azul. Aí a Mirelle, nós supomos que a Mirelle já é casada, já tem uns 10 filhos, igual na época, os antepassados nossos tinham, né? Da onde veio as superstições, da onde se criaram a maioria das superstições que hoje nós conhecemos. Depois que a Mirelle é casada, tem uns 10 filhos. E ela fala, meu filho, já sei, vocês não podem usar mais chinelo azul, porque toda vez que eu usei chinelo azul, eu trupiquei, né, o meu dedão no chão e me machuquei. Criou-se assim o quê? Uma superstição. Ou seja, agora já não pode-se mais usar chinelo azul, porque o chinelo azul lhe dá o quê? Dá azar. Agora não pode mais passar debaixo da escada, porque se passar debaixo da escada acontece o quê? 7 anos de azar. Alguém um dia, irmãos, passou debaixo de uma escada e aconteceu alguma coisa. E aquela pessoa atribuiu aquele azar, aquele acontecimento ao passar debaixo da escada. A mãe de alguém um dia morreu. E quando a primeira coisa que ele olhou para o chão, ele viu foi um chinelo virado de cabeça para baixo. E ele falou, ó, minha mãe morreu porque o chinelo está de cabeça para baixo. Quando morre alguém, vocês já ouviram falar as pessoas dizer o seguinte, olha, sempre que vai morrer alguém, passa um passarinho tal lá e ele canta. Isso daí é superstição, né? Parece que o passarinho tá cantando. Isso é o quê? Alguém vai morrer. É superstição, isso é superstição. É uma crença que não tem base o quê? Na razão. Amém? Alguém criou isso aí. Alguém criou. Amém? Eu lembro que antigamente eu tinha essa, quando eu era pequeno. Eu vou jogar bola hoje com a pulseirinha verde, porque a pulseirinha verde me dá sorte. Eu vou bater tampão com a pulseira tal, com o chinelo tal, porque dá sorte. Isso tudo é o quê? É superstição. Não tem uma prova científica que isso é verdade. Exemplo, eu posso ali, eu que não creio, eu posso passar a noite toda ali, pegar os meus chinelos, os meus sapatos, pegar a minha blusa, enfim, deixar de cabeça para baixo sapato, tênis, chinelo, pegar minha blusa e deixar do lado avesso, que no outro dia a minha mãe não vai morrer, não vai
acontecer nada disso. Amém? Isso é o que? Superstição. Nós devemos o que? Respeitar a crença das pessoas, mas eu quero dizer que não tem uma comprovação científica que isso é o que? Verdadeiro. É apenas uma superstição. E nós devemos respeitar. Devemos o quê?